Há um tempo atrás eu fiz o vídeo Shizuka Joestar, a melhor JoJo que a gente nunca viu, onde eu especulava sobre como seria uma parte protagonizada por ela caso fosse eu quem escrevesse. Nesse vídeo eu comento sobre o Shizuka Joestar Project, onde vários artistas independentes se reuniam para produzir um mangá fan-made de verdade focado na personagem. E finalmente, 5 anos depois dele ter se iniciado, ele lançou um capítulo que já está disponível em português. O link para ele vai estar aqui nos comentários inclusive. Então no vídeo de hoje, vamos conferir como que ficou esse primeiro capítulo que demorou tanto para sair. Então, vamos lá. A história se inicia com uma narração sobre a Estátua da Liberdade que diz: a Estátua da Liberdade, projetada pelo escultor Frederic Auguste Bartholdi. Sua estrutura de metal foi feita pelo mesmo homem que projetou a Torre Eiffel. Inspirada por sua majestade, Emma Lazarus escreveu: dai-me os seus fatigados, os seus pobres, as suas massas encurraladas ansiosas por respirar liberdade. Em seu livro, O Novo Colosso. Como uma guardiã, a Estátua da Liberdade observa a costa da cidade de Nova York. Sua majestade ecoa as palavras de Lazarus mais de um século depois. Aproximadamente 400 línguas são faladas fluentemente em suas ruas, com 40% dos seus cidadãos nascidos fora do país. Pela desunião e pela adversidade, os olhos vigilantes da liberdade olham para frente, sempre robustos. Até mesmo agora, com um conflito de coração e alma se aproximando pelo horizonte, ela continuará observando tenaz. Logo após isso, nós temos um foco nos metrôs e nas diversas pessoas que estão nele. Então, uma página inteira com uma onomatopeia BAM mostra a nossa protagonista Shizuka Joestar utilizando uma roupa com uma estrela estampada no peito. Esse começo é sensacional. Primeiro que essa conceitualização histórica do monumento da Estátua da Liberdade é um traço bem frequente na escrita do Araki, principalmente nas partes focadas fora do Japão, onde ele praticamente dá uma aula de história e geografia sobre os lugares. Segundo, por ser uma referência ao primeiro capítulo de Battle Tendency, que chama Joseph Joestar de Nova York. Já que o seu pai adotivo começou a sua jornada ali, faz sentido que a sua filha também comece. Terceiro, por esse texto da Emma Lazarus, que diz respeito às pessoas excluídas pela sociedade, ou em outras palavras, as pessoas invisíveis para o restante da sociedade, fazendo um paralelo com os poderes de invisibilidade da personagem. E em quarto, por apresentar a personagem assim, como praticamente todos os outros são apresentados, com uma página gigante escrito BAM. Sinceramente, eu achei um toque genial de escrita por parte do projeto. E então nós temos a capa do primeiro capítulo, que é a Shizuka descendo de um táxi. O letreiro dele diz Fading Lights, que é o nome da história. Em cima dela tem escrito JoJo com as vinhas do Army Purple, uma bandeira dos Estados Unidos, os olhos do stand dela em cima de uma estrela, o coração símbolo da roupa do Josuke, as palavras Shizu, que provavelmente vai ser o apelido dela, e na sua roupa, além da estrela dos Joestars, ainda tem o símbolo do Jotaro, e na sua calça tá escrito JoJo. É tanta referência que eu posso ter perdido alguma, então se eu perdi, escrevam aqui nos comentários. A história mesmo se inicia com uma velhinha tentando abrir a sua bolsa que está emperrada. Ela puxa com tanta força que acaba derrubando as moedas no chão. Ela se abaixa para pegá-las e a Shizuka fica com dó e resolve ajudar. No entanto, a velhinha vê isso e acha que ela tá tentando roubá-la e fala para ela sumir da frente dela, enquanto a Shizuka fica toda constrangida. Nesse meio tempo, as pessoas ficam cochichando sobre a situação, deixando a Shizuka mais constrangida ainda, até ela perceber que um homem sentou no seu lugar. Ele tá de fone de ouvidos e parece estar se vangloriando por ter se dado bem e encara a Shizuka se recusando a sair. Nessa hora parece que ela é uma coitada, mas então ele percebe que ele tá todo molhado, pensando que um mendigo mijou onde ele tava. Ele fica completamente molhado e reclama de ter perdido a entrevista de emprego por causa disso, mas fica intrigado daquilo não tá lá quando ele sentou. Ele saiu correndo envergonhado do metrô, enquanto a Shizuka vai e se senta calmamente no lugar que ela estava, só que seco dessa vez, indicando que ela usou os poderes do seu stand para jogar água nele e depois fez a água sumir para poder se sentar novamente. Aqui já dá pra perceber que ela tem uma personalidade bem educada, mas que não aceita levar desaforo para casa, sendo bem parecida com o Josuke. A Shizuka caminha pelas ruas lotadas de Nova York enquanto diz para si mesma: que saco, viu? Por acaso ele é tão ocupado que ele não pode ir ele mesmo? Fazendo a irmã menor de secretária pessoal? Ele sabe que eu não sirvo pra esse tipo de coisa. E aqui a gente já tem uma ideia de quem que é, né? Ela então finalmente acha o lugar que queria, que é aparentemente uma joalheria. Do lado de fora, um bando armado se prepara para assaltar a loja, enquanto a Shizuka vê um anel que chama sua atenção. Ela chama a atendente e pergunta quanto que é o anel. Ela diz que o anel custa $11.000, o que assusta a Shizuka, mas ela diz que não liga desde que quem pague seja ele. A vendedora diz que um anel dura pra vida toda, e que não é algo que vale a pena ser mão de vaca. Então ela resolve levar
levar o anel e pergunta se ela aceita cheques. Nesse momento, o bando armado composto de 3 bandidos invade a joalheria e manda todo mundo ficar no chão. Eles chegam quebrando tudo e roubando as joias, o que assusta Shizuka. Enquanto isso, os sequestradores continuam a fazer os clientes e os funcionários de reféns. Eles começam a pegar as joias e um deles fala que esse vai pra namorada dele, enquanto o outro fala pra ele ir mais rápido, enquanto o líder fala pros dois calarem a boca e ajudarem ele a levar a bolsa. Nisso ele repara que uma das bolsas sumiu e começa a perguntar de quem é a culpa, ficando cada vez mais nervoso. Nisso ele começa a interrogar um dos capangas e diz que provavelmente foi ele, já que o último assalto deu errado por conta dele. O capanga fica cada vez mais nervoso e diz que ele tá vendo as joias no bolso dele. Esse capanga então fica intrigado por não ter feito isso, enquanto o chefe parte pra cima dele. Enquanto isso, a Shizuka pega o braço dele e dá uma coronhada no chefe que desmaia. O outro capanga vai partir pra cima dele, mas fica assustado com o alarme que a atendente apertou. Ele então parte pra cima dela, mas acaba escorregando em colar e dando de cara com a vitrine e desmaiando. O outro capanga fica em pânico e decide sair correndo da loja. Ele então finge ser uma das pessoas que foi sequestrada e ainda diz que foi o responsável por bater nos demais bandidos. Mas então várias joias aparecem nele que acaba sendo preso. Enquanto isso, a Shizuka continua a andar pela multidão como se nada fosse e solta sua primeira JoJo pose de forma espetacular. É mostrado que ela carrega o anel consigo, enquanto a atendente da loja está sentada em uma ambulância. Ela então percebe que tem algo no seu bolso e vê que é um cheque de $11 mil. Ela fica feliz e diz que vai comer em algum lugar chique para comemorar. O capítulo termina com o nome do cheque, que é Josuke Higashikata, e então nós temos o famoso To Be Continued. Então agora eu vou dar a minha opinião geral sobre esse primeiro capítulo. Eu tô sem palavras, pra ser sincero. Eu acompanho esse projeto há anos e eu sempre quis ver ele finalizado. Então esse primeiro capítulo entregou tudo que eu tava esperando. A gente tem uma Shizuka com uma personalidade forte, fazendo um uso do seu stand de maneira bem interessante e criativa, e já deu pra ver que ele evoluiu bastante conforme os anos passaram. Eu gostei muito dessa ambientação mundana pro primeiro capítulo, que parece bastante o começo da maioria das partes que a gente viu, que sempre vão do mundano para absurdo ao longo da história. A arte tá espetacular, que parece uma coisa profissional mesmo, o estilo de escrita tá bem parecido com o do Araki, e eles conseguiram capturar muito bem as expressões e poses que ele costuma desenhar nas histórias, e ainda encheram de referências pra gente. Eu achei esse negócio do Josuke querer comprar um anel de diamantes bem interessante, pois né, Diamonds Unbreakable, mas eu fiquei curioso sobre o motivo e sobre como que vai estar o Josuke nesse universo. E é claro, eu tô esperando muito pra ver o Joseph, a Holly, o Jotaro e todo mundo. Esse capítulo deu um gostinho de quero mais muito grande e eu tô ansioso pra ver o futuro desse mangá. Como eu disse, o link para ele tá aqui nos comentários e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like e compartilhem com os amigos. Um forte abraço e até a próxima.